a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. O início da santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é a vossa santificação. A santificação é uma das maiores evidências da verdadeira vida cristã. Ela não é apenas uma mudança exterior, nem somente uma melhora de comportamento. A santificação é uma obra profunda de Deus no coração do ser humano. Quando uma pessoa é salva por Cristo, ela não permanece a mesma. Deus inicia nela um processo de transformação. Esse processo começa no momento da salvação e continua durante toda a caminhada cristã. Santificação significa ser separado para Deus. Antes, vivíamos segundo nossa própria vontade. Agora, pertencemos ao Senhor. Fomos chamados para viver de modo diferente, com uma vida que agrade a Deus. O apóstolo Paulo afirma de maneira direta: a vontade de Deus é a vossa santificação. Isso mostra que a santidade não é uma opção para o cristão. É a vontade de Deus para todos os que foram alcançados pela graça. A santificação como vontade de Deus. A primeira verdade que precisamos entender é que a santificação nasce da vontade de Deus. Deus não nos salvou apenas para nos livrar da condenação eterna. Ele nos salvou para pertencermos a Ele e vivermos uma nova vida. Ser santo significa ser separado. No sentido bíblico, santidade não significa viver isolado das pessoas, mas viver separado do pecado e consagrado a Deus. O cristão santificado não é alguém perfeito, sem falhas. É alguém que foi alcançado por Deus e agora deseja viver de acordo com a vontade do Senhor. A santificação começa quando Deus nos tira do domínio do pecado e nos coloca em um novo caminho. Antes, o pecado governava nossos desejos, decisões e atitudes. Agora, Cristo passa a ser o Senhor da nossa vida. Por isso, a santificação envolve mudança de direção. O que antes agradava ao coração sem Deus começa a perder força, e aquilo que agrada ao Senhor começa a se tornar prioridade. Deus nos chama para uma vida santa no pensamento, nas palavras, nas atitudes, nos relacionamentos e nas escolhas diárias. O papel do Espírito Santo na santificação. A santificação não acontece pela força humana. Ninguém consegue se tornar santo apenas por disciplina pessoal, esforço moral ou religiosidade exterior. É o Espírito Santo quem opera essa transformação em nós. Ele nos convence do pecado, nos guia à verdade, fortalece nossa fé e produz em nós o caráter de Cristo. O Espírito Santo trabalha dentro do coração. Ele mostra aquilo que precisa ser abandonado. Ele revela áreas que precisam ser tratadas. Ele nos ensina a dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. A obra do Espírito Santo não é apenas corrigir comportamentos externos. Ele transforma desejos, intenções e motivações. Ele muda a fonte das nossas ações. A santificação verdadeira acontece de dentro para fora. Primeiro, Deus trata o coração. Depois, isso aparece na vida prática. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos nossa necessidade de mudança. E quanto mais o Espírito Santo age em nós, mais nos tornamos parecidos com Cristo. A resposta humana à santificação. Embora a santificação seja obra de Deus, o cristão não deve ser passivo. Deus opera em nós, mas também nos chama a cooperar com essa obra. Cooperar com Deus significa se submeter ao Espírito Santo. Significa ouvir a palavra, obedecer à direção de Deus, rejeitar o pecado e buscar uma vida de comunhão com o Senhor. A santificação exige renúncia. Existem práticas, pensamentos e atitudes que precisam ser abandonados. Não porque queremos parecer melhores que os outros, mas porque pertencemos a Cristo. Também exige perseverança. A santificação é um processo. Há lutas, quedas, arrependimento
e recomeços. Mas o cristão verdadeiro não se conforma com o pecado. Ele deseja crescer, amadurecer e agradar a Deus. A nossa parte é permanecer sensível à voz do Espírito Santo. Devemos permitir que Deus trate nosso caráter, nosso orgulho, nossa impureza, nossa ira, nossa falta de perdão e tudo aquilo que não reflete Cristo. A santificação começa com Deus, mas exige uma resposta diária do nosso coração. A pergunta que precisamos fazer é: estamos permitindo que Deus nos santifique? Não basta conhecer a verdade, precisamos obedecer à verdade. Não basta frequentar cultos, cantar louvores ou ouvir sermões. Precisamos entregar nossa vida ao Senhor todos os dias. Buscar a santificação é rejeitar aquilo que nos afasta de Deus, é vigiar os pensamentos, é cuidar das palavras, é abandonar práticas pecaminosas, é escolher agradar ao Senhor mesmo quando ninguém está vendo. Também é depender do Espírito Santo. Não vencemos o pecado sozinhos. Precisamos orar, meditar na palavra, confessar nossas fraquezas e buscar força em Deus. A santificação começa quando Cristo entra em nossa vida, mas continua quando decidimos caminhar com Ele diariamente. A vontade de Deus é a nossa santificação. Isso significa que Deus deseja nos transformar, purificar e moldar segundo a imagem de Cristo. Santificação não é apenas deixar de fazer algumas coisas erradas, é viver para Deus, é ter uma vida separada para o Senhor, é permitir que o Espírito Santo conduza nossas decisões, pensamentos e atitudes. Que cada um de nós examine o próprio coração e diga ao Senhor: Deus, continua a tua obra em mim, santifica minha vida, transforma meu coração, quero viver para te agradar, porque aquele que foi salvo por Cristo é chamado a viver uma vida santa diante de Deus. A santificação começa com a graça de Deus, continua pela ação do Espírito Santo e se manifesta em uma vida obediente ao Senhor. Amém.